Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer agora a correção do capítulo 6, África, Paisagens Naturais. Tá ok? Todos os exercícios. Vamos lá. A primeira questão. Página 118. Primeira questão. O mapa do Rift Valley na África mostra uma tendência na configuração dessa região. O que os geólogos esperam que ocorra para os próximos milhões de anos na África Ocidental? A resposta é a seguinte, gente. Eles esperam que ocorra uma separação entre a parte localizada no leste, na península da Somália e do Moçambique, e dos grandes lagos que ficam no Oceano Índico, formando, assim, uma grande ilha. Por quê? Porque aquela região do Rift Valley é uma região de separação de placa. Então, as áreas ali elas estão formando uma separação. O que é que vai acontecer? O lado leste vai se separar do lado oeste, naquela região ali dos lagos. Vai formar ali uma grande ilha, beleza? Então, pelo fato das placas estarem separando, né, se separando, vai ocorrer essa formação de ilha. Mas isso é no futuro, milhões, bilhões de anos, assim como ocorreu entre a América do Sul e a África, na época da Pangeia. Beleza? Vamos para a segunda questão, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pela disposição dos grandes lagos situados nessa região da África, conforme mostra o mapa do Rift Valley, o que se pode concluir sobre a origem desses lagos? Galera, já acabei de falar, né? A origem desses lagos se dá justamente pelo quê? Pelo falhamento provocado pelo deslocamento dessas placas. Essas placas se deslocando vai formando a questão da separação, do falhamento. Então, elas eram unidas, começaram a se separar, formando o quê? Esses lagos, os conhecidos grandes lagos da África. Beleza? Então, pela questão da separação das placas tectônicas. Tá ok? Então, eu coloquei aí, ó, uma sugestão de resposta, né? Que os grandes lagos da África Oriental se formaram sobre falhamento provocado pelo processo de deslocamento das placas tectônicas dessa região. Certo? Lembrando a vocês que aqui é uma sugestão de resposta. Tá ok? Vocês podem colocar alguma coisa que vocês achem que seja nesse sentido aí de resposta. Tá ok? Vamos lá. Página 120. É a questão desafio. No desafio ele fala o seguinte, gente, ó. Ele mostra aí o norte da África, né? Essa região norte. No nordeste do continente, é possível observar um curso levemente sinuoso de um rio, marcado pela vegetação junto às suas margens. Que rio é esse? Que tipo de foz ele apresenta e onde ele deságua? Tá? Então a resposta está aí. Ó. Esse rio é o Rio Nilo, onde ele corta todo o deserto do Saara sem secar. A gente já aprendeu que ele é um rio perene, né? Ele deságua no mar Mediterrâneo e sua foz ela é em delta. Tá? O que é uma foz em delta? É quando um rio ele deságua não apenas por um único canal, mas no fim dele ele se divide em mais de um, em dois canais, em três canais, formando uma região de delta. Tá ok? Então, o que é um delta? Um delta é quando o rio deságua por mais de um canal. Quando ele se deságua em um único canal, ele é conhecido como estuário. Tá? Essa foz é conhecida como um estuário. Então, o rio em delta se deságua por mais de um canal, dois, três, quatro canais ou mais. E estuário é quando o rio deságua apenas por um único canal. Beleza? Fechou? Letra B, vamos lá. Um pouco abaixo do centro, à esquerda, há a imagem de um lago cuja superfície líquida está cada vez menor. Pesquise e diga qual é o nome desse lago. Gente, esse lago é o Lago Chad, tá? Por quê? Porque ele está numa região seca, de pouca pluviosidade, ou seja, chove pouco para encher esse lago, tá? E os filetes de rios que abastecem esses lagos estão cada vez ficando mais escassos, tá? Então, a água não está chegando mais na mesma quantidade que chegava. E a temperatura está fazendo com que a água daquele lago evapore e esse lago cada vez fique menor. Ok? Vamos para a letra C do desafio. Qual é a razão para a existência de tão poucos rios e lagos na extensa área representada na imagem? Galera, a área representada na imagem é a área do deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Então, por que
que lá não há tantos rios, tantos lagos? Porque é a região de baixa pluviosidade, porque é uma região seca, tá? De clima semiárido. Então, se o rio lá não tiver, como a gente já aprendeu em outras aulas, um regime misto, né, que depende de vários lugares a água, né, do derretimento das geleiras, da chuva e de nascentes. Se for um rio que dependa só da chuva, por exemplo, esse rio só vai aparecer na época de inverno, né, ou na época de chuva, na época de grandes chuvas. Tá? Então, é uma região de pouquíssima pluviosidade, de pouquíssima umidade. Então, realmente, os rios, os lagos são escassos nessa região. Beleza? Fechou? Vamos para a próxima página. Página 122, terceira questão. Ela mostra uma tabela aí, né? Coloquei essa tabela para vocês já com a resposta já. É para a gente comparar o clima e a vegetação, tá ok? Quando o clima for equatorial, como vocês estão vendo aqui, a vegetação vai ser que tipo? Vegetação equatorial, certo? Gente, preste atenção numa coisa. Às vezes, o clima e a vegetação, eles representam ou levam o mesmo nome, tá? Porque a vegetação leva o nome da localização. O clima leva o nome da localização, da região do lugar, tá ok? Então, se fica na região do Equador, qual é o clima? Equatorial. Qual vai ser a vegetação? Floresta equatorial, beleza? Aí, floresta tropical, qual é a vegetação? Savana, tá ok? Clima semiárido, qual é a vegetação? Estepes. A vegetação de estepes, gente, ela é uma vegetação de clima seco, adaptada ao clima seco, onde a questão da vegetação ela é adaptada a fortes períodos ou longos períodos de estiagem, certo? No semiárido, se localiza o estepe, já falei. No próximo ao mar Mediterrâneo, lá no norte da África, qual é a vegetação? Vegetação mediterrânea, tá ok? O clima é temperado naquela região após o trópico, né? Tanto faz ser para o norte ou o sul, após o trópico de Capricórnio, se for o sul, ou após o trópico de Câncer, se for o norte, certo? Então, o clima é temperado. No clima temperado, qual é a vegetação? Vegetação, no caso lá, é a vegetação de altitude, tá ok? Mas ela podia ser também, se não fosse numa região alta, ela podia ser uma região de coníferas, tá ok? De araucária, beleza? No clima temperado nós temos isso aí também. Fechou? Então segue a tabelinha aí e responde. Quarta questão. Tem um texto, né? E ele quer saber o seguinte. Observe tanto no mapa do clima quanto na vegetação da África, como as características dela se espelham ao norte e ao sul. Agora imagine uma expedição partindo da região do Equador para o centro para chegar no Mediterrâneo, ou seja, subindo, né? Relacione os tipos de vegetação que você encontra nessa região, que vai do 0 ao 32 graus norte. Galerinha, então ele quer saber o seguinte, ó, você partindo do Equador, você pegando a África, dividindo ao meio, certo? Imagina que aqui é o meio da África, você partindo do meio em direção ao norte da África, certo? Do 0 grau, que é o Equador, até a parte 32 na África. Que tipo de vegetação você encontra? Olha aí, ó, no Equador, a gente vai encontrar floresta equatorial. Subindo mais um pouquinho, a gente vai encontrar as savanas, logo após os estepes e os desertos, para depois vir a vegetação mediterrânea. Observa, uma região equatorial tem floresta equatorial, né? A gente tem uma área florestal verde, né? De grandes florestas, de grandes árvores, tá? Por isso que não é floresta. Aí a gente entra para a região, começa a ficar seco, ó. Vem as savanas, que é tipo o nosso cerrado, né? Parecido com o nosso cerrado. Aí a vegetação vai ficando cada vez mais seca. Vem os estepes e depois a formação desértica, ou seja, começou a ficar ralo, muita vegetação, foi diminuindo até chegar ao deserto, e depois começa a voltar de novo a vegetação, com a vegetação mediterrânea. Tá ok? Então vai saindo do clima, vamos chamar úmido, indo para o seco, depois volta a ficar úmido de novo com a vegetação mediterrânea. Tá ok? Qualquer dúvida, espera a próxima aula aí ao vivo para a gente tirar essas dúvidas. Anota aí.